Toto Wolff explica o atraso em fechar um novo acordo com Lewis Hamilton. Max Verstappen conta sobre uma ambição de criar sua própria equipe e uma análise sobre Mattia Binotto na Alpine. Esses são os destaques do dia do mundo da Fórmula 1. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mais da F1. O chefe da Mercedes, Toto Wolff, explicou os atrasos ao fechar um novo acordo com Lewis Hamilton, que tem contrato apenas até o final de 2023. Mas Wolff e Hamilton estão confiantes de que o novo contrato é apenas uma questão de formalidade, com alguns detalhes sutis que precisam ser acertados. Houve especulações de que Hamilton estava buscando um cargo de embaixador na Mercedes após a sua aposentadoria, mas Toto Wolff descartou tudo isso, e que isso nem sequer faz parte das negociações, explicando que esse não deve ser o último contrato do piloto, e que provavelmente ele ainda tem muitos anos pela frente guiando o carro da Mercedes. Toto cita que os altos e baixos da equipe apenas fez com que todos se unissem cada vez mais, e que um novo contrato não deve demorar para ser anunciado. Cada vez mais perto do terceiro título mundial, Max Verstappen também está construindo algo fora da categoria. Ele falou sobre uma ambição de começar a sua própria equipe de corrida, que segundo ele, deve começar na classe GT3 e ver no que dá. Mas a ideia é criar uma equipe vencedora, e o objetivo final é chegar à categoria mais alta das corridas de longa distância, com corridas de endurance, e que sua equipe pode começar já em 2025, com pelo menos 2 carros já sendo possíveis. O ex-chefe da Ferrari, Mattia Binotto, tem sido recentemente especulado a assumir o cargo de chefia na equipe Alpine, mesmo antes até da saída de Otmar Szafnauer. Como a gente bem sabe, na primeira metade do ano alguns portais anunciaram que ele havia feito uma visita à equipe francesa, no intuito de ingressar no programa de desenvolvimento dos motores, que é exatamente a sua área de especialidade. Mas o feedback do suíço não foi nada bom, com alguns rumores apontando que ele chegou a chamar a equipe de, entre aspas, um bando de palhaços. E àquela altura, todos não entenderam muito bem tudo isso, sendo que poderia ser até interessante para ele voltar à Fórmula 1, e justamente no que ele sabe fazer de melhor. A verdade é que alguns meses depois, chegamos aonde estamos atualmente, e agora sabemos que o motor Renault pode estar cerca de 30 cavalos atrás dos rivais na categoria. Mattia Binotto segue como um nome forte a assumir o cargo de chefe da equipe Alpine, mas uma matéria do Race News 365, escrita por Jake Nicol, explica que seria sensato se Binotto evitasse assumir essa bomba. O primeiro erro cometido pela Renault ao retornar à Fórmula 1 em 2016 foi se comprometer a lutar por vitórias e campeonatos após 5 anos. Em 2020, Daniel Ricciardo foi o primeiro cara a pular do navio, depois de ser conquistado pelo projeto de uma equipe na qual ele seria líder e que ele entregaria sucesso no futuro. Em 2021, a equipe trocou de nome e virou Alpine, para aumentar a conscientização sobre a divisão de carros esportivos do grupo Renault, e Cyril Abiteboul foi mandado embora. Mas a equipe ainda conseguiu uma vitória naquela temporada no GP da Hungria com Esteban Ocon, mas não por méritos, e sim contando com uma grande jogada de boliche de Valtteri Bottas e um erro de pit stop no carro de Lewis Hamilton. Em 2022, o tetracampeão Alain Prost anunciou sua retirada como consultor da equipe. Otmar Szafnauer se tornava o novo chefe e até terminou bem a temporada. Mas em 2023 a equipe não vai bem na tabela, sendo um reflexo de uma operação ruim a nível técnico. E por isso, em um espaço de apenas uma semana, o CEO, o diretor executivo e o chefe da equipe foram dispensados de seus cargos. Ao que parece, a saída de Otmar Szafnauer foi um desentendimento com os superiores da Renault sobre a velocidade com que a equipe poderia ser vencedora de corridas regulares. E o estilo de Szafnauer é ser um gestor metódico, que coloca seus funcionários para trabalhar sem pressa e sem atrapalhar o processo. E talvez a única coisa que ele precisava na Alpine era de tempo. A matéria cita alguns pontos interessantes, como o auge da Ferrari com Schumacher, Hamilton e Mercedes, e Verstappen com a Red Bull. O que essas combinações têm em comum foi justamente o tempo para que uma construção de desenvolvimento sólida pudesse virar um domínio. Schumacher levou 5 anos para ganhar um título com a Ferrari, Verstappen levou 6 anos para vencer com a Red Bull, e no caso de Hamilton,
sendo a cereja do bolo para Mercedes, que já vinha trabalhando com uma base muito boa com Nico Rosberg e consequentemente teve sua conquista merecida em 2016. E essa consistência de gestão, com um conjunto como uma equipe sólida, a Alpine não tem desde que a Renault voltou à Fórmula 1. Em 8 temporadas, teve 7 pares de pilotos, conseguiu perder a sua maior estrela como piloto sendo Fernando Alonso, além de um novato tido como futuro campeão mundial, Oscar Piastri. Agora a equipe procura um novo chefe, e seja como for, isso não está criando uma cultura vencedora, e o Binotto deveria estar longe de ser um candidato a assumir a essa vaga. Mattia Binotto com certeza tem um currículo excelente, e a grande verdade é que ele foi o responsável por transformar o motor Ferrari, e esteve como diretor técnico com o carro da Ferrari de 17 e 18. E se Sebastian Vettel e a própria equipe tivessem uma melhor execução nessas temporadas, um título mundial poderia e provavelmente deveria ter ido para Maranello. Como chefe de equipe, Binotto dividiu opiniões na época, e no final das contas, ele não teve sucesso em vencer um título com a maior equipe de todos os tempos. E além de algumas visitas e aparições em alguns grandes prêmios, ele tem estado relativamente quieto desde a sua saída da Ferrari. Mas caso Binotto quisesse voltar à Fórmula 1, as circunstâncias ideais seria restaurá-lo no cargo de chefe de departamento técnico da Ferrari, deixando Frederic Vasseur na liderança da equipe, pois nitidamente ele parece ser um cara mais adequado para brigar por questões políticas com Toto Wolff e Christian Horner. A verdade é que quem acabar como chefe da equipe Alpine precisa ser capaz de enfrentar os superiores do grupo e sem expectativas irrealistas. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. E se você quer saber das notícias da Fórmula 1, se inscreva no canal Mais da F1 para ficar sabendo de tudo e não perder nada.